Faixa 1, boas-vindas. Olá, seja bem-vindo ao Centro Maria Antônia. Você está na exposição Memória Antônia, por uma memória ativa a serviço dos direitos humanos. Você será direcionado por este audioguia para visitar o espaço expositivo ou para acessar quando desejar e ouvir informações desta importante exposição. Desde sua inauguração em 1993, este centro conquistou um lugar próprio no cenário cultural da cidade. Ocupa a antiga sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, juntamente com o Teatro da USP, em um conjunto de edifícios considerado Patrimônio Histórico de São Paulo. Promove exposições de arte moderna e contemporânea, cursos de curta duração na área de humanidades e das ciências, palestras, debates e seminários, mostras de cinema, lançamentos de livros, entre outras ações, com destaque para o diálogo entre as diversas linguagens artísticas e os diversos campos do conhecimento. Para acessar a primeira sala de exposição, siga esta parede até o vão à direita, atravesse-o e localize a próxima parede à direita. Logo, encontrará a entrada da sala 1. Faixa 2, texto curatorial. Abre aspas. Hoje, a paisagem é outra, mas as grades ainda as trago comigo, plantadas duramente na memória. Fecha aspas. Luiz Roberto Salinas Fortes, 1937-1987, professor de filosofia da FEFELESH USP, no livro Retrato Calado, 1988. O edifício Rui Barbosa, onde se localiza hoje o Centro Maria Antônia da Universidade de São Paulo, foi construído em 1930, originalmente como parte do Liceu Nacional Rio Branco. A FFCL-USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mudou-se para cá em 1949. Próximo ao prédio da Maria Antônia, outras faculdades da USP e de outros estabelecimentos acadêmicos compunham com ele um impressionante e ativo centro universitário em pleno coração da cidade de São Paulo. A FFCL-USP tinha uma característica própria que colocava em seu centro a possibilidade de se pensar a universidade como um local de produção transdisciplinar do conhecimento. Alçando as ciências humanas a um local de destaque, o pensamento crítico estava no cerne de suas atividades e produções. Por conseguinte, a exposição Memória Antônia, por uma memória ativa a serviço dos direitos humanos, visa revalorizar este importante local de memória no qual aconteceram momentos cruciais na história da USP, do ensino e do Brasil. E não menos importante, trazer a arte contemporânea brasileira como elemento de proa nas discussões críticas desta memória, arregimentando possibilidades futuras. Consideramos que se faz urgente a ativação dessa memória diante da insistência com a qual a nossa sociedade recalca e distorce as memórias do período da ditadura de 1964-1985. O passado só existe no presente e nos constitui dando suporte às nossas ações. Ter uma memória crítica desse período é um passo fundamental para se estabelecer uma autêntica consciência democrática no Brasil. Este espaço ficou marcado pela chamada Batalha da Maria Antônia, de 2/10 de 1968. Mas, na verdade, essa batalha foi, antes, um ataque planejado com a intenção de acabar com a existência da FFLC neste local central e cheio de significado histórico e político. A ideia era dispersar as faculdades, professores e alunos, espalhando-os pela então nova cidade universitária. O plano, infelizmente, foi coroado de sucesso. Vale lembrar a coincidência temporal desse ataque nos dias 2-3 de outubro de 1968, com um massacre ocorrido na Praça das Três Culturas, na Cidade do México. Referimos-nos ao massacre de Tlatelolco, nos quais o exército mexicano assassinou centenas de manifestantes que se reuniram para protestar contra a realização no país dos Jogos Olímpicos. Era o contexto da Guerra Fria,
no qual vários governos fascistas ascenderam ao poder reprimindo suas populações sob o discurso fraudulento da guerra contra o comunismo. Se a história se repete como farsa, a verdade é que essa repetição não é inexorável. Portanto, não podemos deixar passar a oportunidade de revalorizar esse momento crucial que foi o outubro de 1968 na Maria Antônia, no sentido de reafirmar de modo vigoroso essa espaço-temporalidade, esse local de memória, nos termos não apenas de uma admoestação, mas como um local capaz de novamente produzir um pensamento resistente. E a rica produção artística brasileira é aqui nossa âncora e ponto de partida para o debate. Nesta exposição, reunimos obras de 16 importantes artistas, fotografias, produções audiovisuais, publicações, documentos e textos que são testemunhos dos anos de resistência, referências ao conflito ocorrido na Maria Antônia e posicionamentos em relação à memória traumática daqueles anos. Alguns criaram formas radicais da arte capazes de questionar os sistemas hegemônicos. Outros colocam a memória como elemento indutor poderoso na formulação de novos trabalhos de arte. Há nesta seleção um entrelaçamento necessário de gerações de artistas. Em especial, um fértil encontro entre aquela que vivenciou os anos do estado de exceção e a que, de maneira desassombrada, procura tecer os fios que permanecem soltos de uma história escamoteada. A exposição promove, portanto, o encontro indelével entre arte, história e política. Todas as obras apresentadas ao lado de outros documentos aqui reunidos permitem uma imersão crítica na história da violência ditatorial e enfrentam o desafio de criar representações imagéticas possíveis para os traumas advindos do período. A arte tem a capacidade de estabelecer pontes, de cavar buracos no tempo e nos aproximar de um passado que não pode ser esquecido, sob a pena de ser novamente repetido, com todas as suas terríveis consequências. Márcio Seligman Silva e Diego Matos, curadores da exposição. Faixa 3, Sala 1. Na parede à direita, antes de entrar na sala, há uma placa com a seguinte citação: a parcialidade das forças policiais, indicando verdadeira tomada de partido contra a USP neste incidente, está a exigir maiores esclarecimentos. Ela significa a participação dos agentes legais numa agressão pública, além da omissão do Estado na função precípua de manter a ordem e defender o seu patrimônio. Antônio Cândido, Apreciação sobre os acontecimentos, Conclusões. Livro Branco, 1968-2018, página 67. Ao entrar na sala, que é retangular, à direita está a série Pesquisa Escolar 2020-2021, de Leila Danzinger, denominada 17 de setembro de 1971, A Taça do Mundo é Nossa, 25 de outubro de 1975 e Escola Shakespeare número 1 de 2020. São carimbos sobre etiqueta e cartão em 4 quadros, envidraçados dispostos ao longo da parede. Siga a parede até o final e à sua frente, na próxima parede, tem uma obra tátil de uma das imagens do carimbo. A figura é preta e branca. Mostra a silhueta de Pelé em plano médio, com os braços levantados acima da cabeça, segurando o troféu da Copa do Mundo de 1970. Não há detalhes de seu rosto aparente. Ele veste uma blusa preta de manga longa e por baixo nota-se a manga de uma camisa branca. O troféu é composto por uma figura humana estilizada que está com os braços abertos, erguidos para o alto, que parecem segurar a parte superior do troféu. Atrás de seus braços há 2 grandes asas abertas, em formatos de arco. Seguindo à esquerda, há uma placa com o seguinte texto: a reativação do movimento estudantil a partir de 1966 e, sobretudo, 1967, teve na Maria Antônia um de seus epicentros. A Faculdade de Filosofia coube assim o arriscado privilégio de encarnar o espírito de crítica e de contestação
que culminou na Grande Agitação de 1968. João Quartim de Moraes, na Maria Antônia dos anos 60, a Reforma da Filosofia e a Revanche dos Golpistas. Maria Antônia, Uma Rua na Contramão, 2018, página 126. Deslocando-se à esquerda, no percurso há uma televisão posicionada no chão, e caso queira assistir, você poderá sentar em um banco logo à frente. O vídeo exibido é de Jaime Laureano, O Brasil, de 2014. Este vídeo apresenta diversos filmetes desenvolvidos pela Assessoria Especial de Relações Públicas para aproximar o governo do povo e esconder as suspensões dos direitos civis impostos pelo regime militar com a promulgação do Ato Institucional número 5 em 68. Voltando para a mesma parede à direita, siga em frente até encontrar uma janela. Ao se deslocar à esquerda, encontrará a instalação de Fúvia Molina. A obra Memória Antônia é um tributo à memória dos estudantes e professores que resistiram à opressão e à tirania do regime militar de 1964. A instalação é composta por 5 grandes cilindros verticais de acrílico transparente, com 180 centímetros de altura por cerca de 60 centímetros de diâmetro, distribuídos pelo espaço, os quais exibem nomes escritos e imagens dos estudantes que posteriormente morreram ou desapareceram. Estas imagens, com toda a força e beleza do frescor da juventude, misturam-se com o coletivo também vibrante das assembleias e passeatas e se confrontam diretamente com o espectador que caminha entre os grandes cilindros, em um confronto direto e perturbador. Na parede ao fundo da sala está a obra de Gilvan Barreto, denominada Afeto, Hino à Bandeira, Exército BR, 2018. É uma placa em acrílico preta, posicionada no alto da parede. Com letras douradas está escrito: O afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Na parede à esquerda tem uma placa tátil com letras ampliadas e braille, escrita a frase já mencionada. Seguindo esta parede, atenção! Há um painel de madeira suspenso no percurso. Nele está a obra de Laís Mirra, Reconstituição, 2008, composta por 8 quadros envidraçados que apresentam trechos da Constituição de forma ilegível. Apenas a palavra exceção é destacada em algumas partes. Ao final do painel, você encontrará a saída da sala à direita. Logo ao sair, na parede à direita, tem uma televisão com um banco à frente. Ela exibe um vídeo do Centro Maria Antônia, que criou o núcleo Maria Antônia do Museu da Pessoa, cujo acervo está em construção. Trata-se de 6 depoimentos de pessoas que viveram a época da ditadura e têm seus destinos entrelaçados à história do Maria Antônia. Estes depoimentos serão permanentemente ampliados, conforme ocorrerem novas entrevistas. São eles: Hiroto Yoshioka, estudante de arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU, que registrou episódios da Batalha da Maria Antônia. Fúvia Molina, artista que integrou a exposição em A Alma dos Edifícios, em 2003, e ex-aluna da USP no período militar. As professoras da USP, Maria Cecília Losquiavo dos Santos, organizadora da obra Maria Antônia, Uma Rua na Contramão, Hermínia Maricato e Adélia Bezerra de Menezes, ex-alunas da USP na ditadura, e Alípio Freire, militante do movimento estudantil e preso político. À esquerda do televisor tem um texto sobre a Comissão da Verdade, que diz: A Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo foi criada pela Portaria GR número 61721, publicada no Diário Oficial do Estado em 8 de maio de 2013, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações aos direitos humanos praticadas contra docentes, alunos e funcionários da universidade durante a ditadura civil-militar, que vigorou no país entre 31 de março de 1964 e 15 de março de 1985. O relatório final, elaborado pela Comissão da Verdade da USP, é composto por 10 volumes, cujo conteúdo pode ser baixado por meio deste QR Code. Em frente à parede da TV há um saguão,
onde é apresentado, na parede à direita, o texto curatorial. Faixa 4, Sala Principal. Esta sala está localizada no saguão. A mostra é composta por obras de artistas que se debruçam sobre os 21 anos de ditadura no Brasil, 1964-1985, criando um espaço de recordação do passado ditatorial que permite contextualizar os fatos da assim chamada Batalha da Maria Antônia. Este evento ocorreu nos dias 2 e 3 de outubro de 1968, protagonizado por alunos da USP e do Mackenzie e por policiais militares, que resultou na morte de um estudante secundarista, dezenas de feridos, além da depredação do prédio da USP, hoje o edifício Rui Barbosa. No intuito de produzir empatia e abrir canais com outras temporalidades com o público, obras de diversos artistas visuais são apresentadas ao lado de documentos e documentários sobre a época. Há uma obra na parede de acesso, em frente ao texto curatorial. É o trabalho de Gisele Beigelman, artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O título da obra é Pergunte às Pedras, Série 2, de 2019. É composta por um neon vermelho onde se lêem 4 frases. O que você esqueceu de esquecer? O que você esqueceu de lembrar? O que você lembrou de esquecer e o que você lembrou de lembrar? Seguindo à direita, encontra-se o espaço expositivo, que é retangular, dividido por um longo painel de madeira suspenso. Nesta divisória está o texto de Irene Cardoso, Livro Branco, 2018, página 21, que diz: o que ficou registrado numa certa construção da memória daqueles acontecimentos como um mero conflito entre os estudantes da FFCL, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e os da Universidade Mackenzie, foi de fato não um incidente, mas um ataque organizado e articulado paramilitarmente por integrantes do Grupo do Comando à Caça dos Comunistas, o CCC. Com antecedentes importantes desde 1964, relativos à Faculdade de Filosofia, além dos inúmeros episódios ocorridos no mesmo ano e não apenas em São Paulo. O ataque a Maria Antônia foi realizado com pedras, tiros e bombas, tendo durado desde o final da manhã até a noite do dia 3 de outubro, durante 10 horas ininterruptas. À noite, só permaneciam no edifício da faculdade bombeiros tentando apagar os incêndios provocados pelas bombas que continuavam a cair sobre o prédio, mesmo após sua evacuação total. Quando este é, então, finalmente invadido pela força pública, encerrando o episódio naquele local e encerrando também o período de permanência ali, por quase 20 anos, da FFCL. Seguindo à esquerda no mesmo painel está a obra Multidão, de Cláudio Tosi, uma serigrafia nas cores preta e branca que representa inúmeras pessoas. A imagem não é realista, sendo que, ao olharmos de perto, parece ser uma obra abstrata. Se olharmos de longe, conseguimos identificar as figuras que formam a multidão. Do lado oposto, na parede, está a obra de Carlos Zílio, composta por 6 quadros de serigrafia, denominadas Paisagens 1973-1977. Voltando ao painel, você vai passar pela obra de Marcelo Brodsky, intitulada A USP na Rua, A Filosofia nas Mãos, São Paulo, 1968. Parte do ensaio visual 1968, O Fogo das Ideias, 2014-2018. A seguir, há um recorte vazado na divisória que nos permite visualizar o trabalho de estilografia Manipulações, de 2016, de Rafael Pagatini, que está na parede do outro lado da sala. A obra representa um veículo Volkswagen, popularmente chamado de Fusca, pegando fogo. O carro está com o farol aceso e a porta aberta. Rafael nasceu em 1985 no Rio Grande do Sul. É artista, pesquisador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Participa desta mostra com 3 trabalhos. Do lado oposto, há 2 vitrines horizontais. Em uma delas está a obra de Cildo Meirelles, artista neoconcretista
que produziu entre 1970 e 1975 uma série de trabalhos que imprimiam frases consideradas subversivas em cédulas de dinheiro e garrafas de Coca-Cola. Estas intervenções foram chamadas de inserções em circuitos ideológicos. O artista retirava os artigos de circulação, interferia sobre eles e os devolvia ao mercado. A provocação era exposta a um número incalculável de pessoas, impossível de ser controlada totalmente pela censura. Nesta mostra temos 2 séries do Projeto Cédula, 1970-2019. Uma apresenta notas de dinheiro de R$2 e um cruzeiro, carimbadas nas cores vermelha, preta e azul com as frases: "Quem matou Herzog? Direta já, cadê Amarildo?" Há também o carimbo da imagem de Marielle Franco. A outra série é denominada Zeros e traz moedas e notas carimbadas em pares com 0 cruzeiro, 0 centavo, 0 dólar, 0 cent e 0 real. Na outra vitrine horizontal há um tablet que mostra trechos e imagens do livro branco, que contam os acontecimentos da Rua Maria Antônia, 2 livros, facsímiles, fotografias e documentos como a lista de presença da Assembleia Geral Extraordinária de 1966, realizada aqui. Voltando ao painel, há 2 fotografias impressas sobre papel de Evandro Teixeira. Uma delas denominada Movimento Estudantil 68, Sexta-feira Sangrenta na Cinelândia. No Rio de Janeiro, virou símbolo na repressão militar. A imagem foi publicada sem crédito no pé da primeira página do Jornal do Brasil. Mostra a ação agressiva de 2 policiais com cacetetes nas mãos, prestes a capturar um rapaz que está correndo a ponto de cair. A outra, intitulada Queda do Motociclista da FAB, de 1965, mostra um policial caído no meio da rua e sua motocicleta seguindo na via sem ser dirigida por ninguém. Ao lado das imagens, lê-se o texto: "Como resultados das políticas de Estado, foi possível estimar-se ao menos 8.350 indígenas mortos no período de investigação da CNV, em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou da sua omissão. Esta cifra inclui apenas aqueles casos aqui estudados em relação aos quais foi possível desenhar uma estimativa. Cerca de 1.180 Tapaiuna, 118 Paracanã, 72 Araueté, mais de 14 Arará, 176 Panará, 2.650 Guaimiri Atroari, 3.500 Cinta Larga, 192 Chetá, no mínimo 354 Yanomami e 85 Chavante de Mareuaticede. O número real de indígenas mortos no período deve ser exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi analisada e que há casos em que a quantidade de mortos é alta o bastante para desencorajar estimativas. Em 1969, é criada a Guarda Rural Indígena, GRIM, que recruta índios ao longo, sobretudo, do Araguaia e do Tocantins, além de Minas Gerais, para atuarem como força de polícia nas áreas indígenas. A princípio festejada, a GRIM foi acusada em um inquérito proveniente da chefia da Divisão de Segurança e Informação do Ministério do Interior de arbitrariedades, espancamentos e abusos de toda a sorte. Jornal do Brasil de 6/6/1970, Jornal do Brasil e Estado de São Paulo de 7/6/1970, Apude, Freitas, 2011, página 14. O escândalo derrubou o presidente da FUNAI, mas a GRIM permaneceu ativa, ainda que de forma discreta, até o final dos anos de 1970. Comissão Nacional da Verdade, Presidência da República, Relatório da Comissão Nacional da Verdade, Brasília, Distrito Federal, 2014, volume 2, página 205, 2012. À esquerda, em frente ao painel, tem 2 televisores suspensos com banco à frente. Um deles apresenta o vídeo de 76 minutos de Renato Tapajós, A Batalha da Maria Antônia, 2014. Há um fone de ouvido posicionado na parte superior da TV. No início do filme são exibidas fotografias da batalha e matérias de jornal com os seguintes títulos: A Batalha na Maria Antônia começa com um pedágio, continua com um assassinato.
Guerra na Rua Maria Antônia. 3 horas de luta na Rua Maria Antônia. O perigo continua. A luta continua na Maria Antônia. Um morto na Batalha da Maria Antônia. Quebra-quebra na cidade por causa de estudante morto. E carros incendiados nas ruas de São Paulo. Várias pessoas dão seus depoimentos. São elas: o diretor do filme, Renato Tapajós, José Eli da Veiga, economista, estudante em 68, Vicente Roig, advogado, diretor de cursinho em 68, Bernardino Figueiredo, professor universitário, presidente do Grêmio Fefeleche em 68, Leda Gitarre, professora universitária, estudante em 68, Carlos Alberto Lobão, geólogo, estudante em 68, José Dirceu, advogado, presidente da UEE em 68, Alípio Freire, jornalista em 68, Consuelo de Castro, dramaturga, estudante em 68, Paulo de Tarso Venceslau, jornalista, estudante em 68, Hiroto Yoshioka, fotógrafo, estudante e fotógrafo em 68, Abelardo Blanco, publicitário, estudante em 68, e Robene da Costa, professora, estudante em 68. O outro vídeo possui 41 minutos, é de Isael e Sueli Machacali e Rony Freitas. Tem o título de Green, 2016. O vídeo inicia com 2 indígenas, Isael Machacali e o pajé Totó Machacali, numa aldeia assistindo a um filme sobre a formatura da primeira guarda rural indígena durante a ditadura militar. O pajé fez parte desta guarda. Ele e outra pessoa da tribo contam como foi este período de ditadura e as interferências que ocorreram em sua aldeia, na agricultura e até mesmo mudando sua moeda, seu dinheiro. Contam sobre prisão e maus-tratos, exploração no trabalho sem remuneração. Também houve perseguição e assassinato dos indígenas por fazendeiros e por outros homens brancos, e eles expõem a impunidade pelos assassinatos. Encerrando a divisória, a facsímile da revista Veja, edição de 9 de outubro de 1968, capa e páginas 15 e 18, que trazem as notícias sobre a batalha. A seguir, o texto. O edifício de número 294 da Rua Maria Antônia simbolizava os traços de inconformismo e descompasso da instituição com o seu tempo histórico. A sua depredação, significando a sua brutal inserção nesse tempo, atingia também um certo estilo de atividade intelectual produtora daqueles traços. Se a repressão política pode ser responsabilizada por este ato de inserção, pode-se dizer também que o processo de normalização institucional posterior deu continuidade a ele, de modo evidentemente não violento, mas pelo contrário, gradual, a partir do qual a universidade entra então, como pôde dizer Florestan Fernandes, na rotina da vida e dos requisitos mais ou menos banais da existência civilizada. Irene Cardoso, Livro Branco, 2018, página 31. No alto da parede ao fundo da sala está a obra de Gilvan Barreto, intitulada Céu de Brigadeiro, Voos da Morte, 2018. É uma placa em acrílico azul escrita em letras brancas o texto O céu de brigadeiros, chovia gente. Há uma placa tátil com letra ampliada e braille. Seguindo a parede à direita, você encontrará um trabalho de Rafael Pagatini que você pode tocar. É a imagem do carimbo de um órgão pró-ditadura de dentro da USP, que denunciava professores e alunos que fossem contra a ditadura militar. O carimbo está escavado na parede, removendo as camadas de tintas e revelando um pouco da história da instituição. Trata-se de um círculo que dentro possui a inscrição Universidade de São Paulo e centralizado as letras AESE, USP. Continuando a trajetória do lado direito está o outro lado do painel suspenso. Nele, a facsímile do jornal Lampião da Esquina, com capa das edições 0 e 13 de 1978 e 1979 e o texto As ameaças recorrentes do Estado contra conteúdos jornalísticos que retratavam a homossexualidade positivamente ou de forma não pejorativa não tiveram o condão de impedir a fundação do jornal Lampião da Esquina, cujo número 0 foi lançado em abril de 1978, precisamente com o caso de Celso Cury na capa.
Primeiro jornal que defendia abertamente os direitos dos homossexuais, o Lampião imediatamente incentivou a formação dos primeiros grupos de ativistas no país, que adotou o nome Somos, Grupo de Afirmação Homossexual. Os agentes da repressão acompanharam de perto tanto o impacto do jornal Lampião quanto o emergente movimento e, como citamos anteriormente, um agente do CIE escreveu sobre a imprensa que pode-se estimar alto interesse comunista no proselitismo em favor do tema da homossexualidade. Comissão Nacional da Verdade, Presidência da República. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, Brasília, Distrito Federal, 2014. Volume 2, página 306, 2012. Seguindo à esquerda, há uma obra de Cláudio Tosi, com o título Usa e Abusa, 1966-2021. Este título é escrito com as letras USA, USA, em caixa alta, fazendo um jogo de palavras com a sigla em inglês, utilizada para denominar os Estados Unidos da América. À esquerda tem duas fotografias de Hiroto Yoshioka, denominada sem título 1968. Ainda à esquerda está mais uma obra de Gilvan Barreto, chamada Valor, trecho do hino do Exército BR, 2018. A placa de acrílico é amarela e com letras verdes está escrito: em nosso valor se encerra toda a esperança. No pilar ao lado do painel há uma placa tátil, com letra ampliada e braille. De volta ao painel temos novamente o recorte vazado que agora nos possibilita ver as vitrines horizontais já descritas. A seguir, você passará pela obra Decreto de Leila Danziger, 2017. É um díptico com fita corretiva e escarificação sobre impressão jato de tinta sobre papel René Müller. Na parede oposta, há uma projeção de fotografias de Hiroto Yoshioka. Voltando ao painel está a obra Guevara Vivo ou Morto, de 1967, de Cláudio Tosi. Ele cria esta serigrafia em homenagem ao guerrilheiro cubano e à revolução propagada por ele, um dia após os jornais anunciarem a confirmação de sua morte. A obra tem forma retangular e é dividida em 6 quadrados, 3 na parte superior e 3 na parte inferior. Entre eles, numa faixa branca, em letras vermelhas, a frase com o título da obra. As imagens são em preto e branco, o primeiro e o terceiro quadrado das faixas apresentam a mesma imagem, porém espelhadas. O mesmo acontece com os 2 quadrados centrais, que trazem a imagem clássica do rosto de Che Guevara, com um charuto na boca e boina, com um fundo listrado em diagonal branco e vermelho. Na faixa superior, a primeira e a terceira imagem apresentam 4 homens vistos em plano médio, um à frente do outro, olhando na mesma direção. Um deles está com a boca aberta e parece estar gritando. O fundo é branco com bolinhas vermelhas. Na faixa inferior, tem a imagem de uma criança sentada de perfil, com o rosto voltado ao espectador. A imagem é espelhada no mesmo quadrado, ficando uma criança de frente para outra, sob um fundo branco com bolinhas vermelhas. Este painel foi exposto no 4º Salão Nacional de Arte Contemporânea e destruído a machadadas por um grupo radical de direita. Em seguida foi restaurado pelo artista. Em dezembro do mesmo ano, este trabalho foi violentado por policiais que forçaram a retirada da obra do 4º Salão de Arte Moderna do Distrito Federal. A obra é um ícone da pop art brasileira, que incorporou elementos do movimento norte-americano, mas com a temática de denúncias de tortura e violência. Nossa pop art criou um estilo próprio, também refletindo sobre o cotidiano e o banal. Seguindo, há uma obra de Carlos Zílio, Identidade Ignorada, de 1973. É uma fotografia em preto e branco que faz alusão aos pés de um cadáver que ostenta no dedão do seu pé esquerdo uma placa com a frase que dá o título à obra: Identidade Ignorada. É a expressão que se usa para os anônimos que são encontrados mortos e que naquele momento não possuem nada que os identifique. Não há rosto e nem mais parte alguma do corpo da pessoa, apenas as solas dos pés. No entorno, a ausência de luz faz um fundo preto que contrasta com a cor clara dos pés. Zílio nasceu em 1944, no Rio de Janeiro.
Psicólogo formado pela UFRJ, tornou-se doutor em artes pela Universidade de Paris 8, durante seu exílio na década de 1980. Na parede oposta está a última obra de Gilvan Barreto, com o título Nossos Bosques Têm Mais Vida, 2018. A placa de acrílico é verde e com letras douradas está escrito o título da obra. Há uma placa tátil com letra ampliada e braille. Cuidado ao tocar na placa, pois logo à sua direita tem um vaso posicionado no chão com um cacto. Siga a parede, passe pelo cacto e encontre um vão de passagem à sua frente. Você terá acesso à última sala da Faixa 5, Sala Final. Esta sala está bem em frente à sala principal. Nela há apenas uma obra que está localizada na parede à direita. O trabalho é de Rafael Pagatini, intitulado Camadas, José Guimarães, 2016-2022. Sobre uma escavação na parede que revela o concreto e tijolos, está sobreposto um papel japonês recortado com quadriculados, com a foto de José Guimarães impressa. José Guimarães foi um estudante secundarista que morreu na batalha. À sua direita, atravesse novamente o vão de passagem. Vire à esquerda, atravesse o saguão até o final. Na parede que tem a TV, vire à direita, siga, passe por um outro vão de passagem, siga em frente e encontrará o elevador que dá acesso ao piso térreo. Esperamos que você tenha gostado de conhecer melhor esse período da história do nosso país. Volte sempre!